Olá, alunos e alunas da disciplina de Recria de rãs. Chegamos na nossa aula de belas práticas para alimentação de rãs em recria. Então, vamos lá. Hoje, qual que é o nosso objetivo? Nós vamos estudar 7 tabelas práticas de alimentação de rãs na fase de recria, que é a nossa disciplina, ok? Então, vamos lá. Com o objetivo de facilitar o manejo nos ranários, evitando a necessidade de se fazer cálculos todo dia para o fornecimento da ração, foram criadas tabelas de alimentação de referência, que são essas que nós vamos estudar hoje, baseados em dados coletados de ranários e explicações já descritas na aula anterior. Lembra a aula anterior que a gente falou como é que se deve tratar de forma especial as rãs nos primeiros 30 dias? Então, essas tabelas, nós vamos ter 3 tabelas só para aqueles 30 dias, porque elas vão ter mais detalhes, mais explicações e mais informações para poder a gente atender a necessidade das rãs e tentar, então, recriar essa rã com o melhor desempenho possível dentro do ranário. Tá? Essas tabelas elas vão ser referências. Elas foram feitas para que o produtor, para que os técnicos possam usar essas tabelas e obter um resultado melhor da criação. Agora, elas não são absolutas, porque cada ranário tem sua história, mas ela pode ser uma referência para que a pessoa que está cuidando da rã não passar, né, de um ponto em que vai haver desperdício, que vai cometer um erro, que vai haver aumento de mortalidade. Então, essas tabelas vêm para ajudar o produtor nesse sentido, a se situar, não é, como ele está. Então, vamos aqui ver agora quais são essas tabelas, tá certo? No primeiro momento, nós vamos ver quais são, como é que elas estão subdivididas. Elas vão estar subdivididas ou por idade ou por peso da rã, tá certo? Então, olha só, a primeira vai do primeiro ao 10º dia. A segunda tabela, tabela 2, vai de 11 a 20 dias. Tabela 3, de 21 a 30 dias. Assim, a gente fecha as 3 tabelas deste momento inicial, que é o momento mais difícil da recria de rãs, tá certo? Aí a gente começa uma tabela que pega desses 31 dias aí, quando acaba esse período inicial de 30 dias, até mais ou menos 30 gramas, que é outro peso também muito importante para a rã, porque entre 30 e 50 gramas, a rã ela pratica muito canibalismo na baia de recria. Então é preciso a primeira triagem, né, na fase de recria. E aí essa fase também é muito importante, tá? É a tabela 4. Aí nós temos a tabela 5, que pega de 31 gramas, agora já não é mais dias. A partir de agora a gente só vai tratar com o peso do animal. 31 gramas até 80, 81 até 130 e a última tabela, que é a 7ª, pega de 131 gramas até o ponto de abate, tá? A gente costuma levar para o ponto de abate o mínimo aí é 180 gramas, hoje o pessoal usa mais 200 gramas no mínimo. Muito ranário trabalha até com mais, tá, gente? 250, 300, 350, até 350 gramas eu já vi o pessoal falando de fazer abate. Isso vai depender de quem está comprando a carne, qual o tamanho da carne que está demandando, tá? E aí o ranário pode estender um pouco mais a recria dessas rãs. Bom, mas vamos lá então. Agora nós precisamos falar um detalhe para essas 3 primeiras tabelas, né? Tabela 1, 2 e 3. Então a primeira questão aqui é o seguinte: essas tabelas são apenas uma estimativa para servir de referência, isso eu falei logo de início. Ela foi feita para o sistema tradicional da Anfigranja. Então existem vários sistemas de criação de rãs. E cada sistema desse pode ter diferenças, né? Vai ter diferença construtiva que vai acabar influenciando no desempenho da rã. Então, ela foi feita por Anfigranja. Pode ser usada em outros sistemas? Até pode, mas com ressalvas, né? A pessoa vai usar como uma referência básica, mas não precisa usar exatamente os números que a tabela vai apontar, tá certo? Então, essas baias do Anfigranja são sistemas que usam piso de cimento. É o semi-seco. Existe a piscina, existe o cimento. Existem sistemas, por exemplo, que vão usar sistema inundado, totalmente dentro d'água. Então é normal, é natural que essas tabelas sofram modificações para outros sistemas, tá certo?
Também aqui uma informação importantíssima. Essa tabela foi estimada para imagos de 7 a 10 gramas. Então, dependendo do tamanho do imago, ele percorre essas fases de recria mais rápido ou mais lento. Como as primeiras fases da tabela estão em função de dias, então nós podemos ter algum problema em relação ao desenvolvimento da RAM. Se a RAM vem maior, ela passa mais rápido nesses dias. Então, daí vem a recomendação que imagos menores, quando você tem imagos pequenos, abaixo de 7 gramas, não é? Necessitam de mais dias de adaptação em cada fase dessas que a gente falou, né? Principalmente essas 3 fases aí que a gente está falando, a tabela 1, 2 e 3. Então, vamos dizer que ela está com 10 dias cada fase desse. Então, a gente vê aqui, ó, 10 dias cada fase. Ó. Então, vamos dizer que ela vai demorar 12 dias em cada fase dessa. Quanto menor a RAM, mais dias vai demorar em cada fase. Entenderam? Agora, já as RAMs maiores podem passar pelas fases mais rapidamente. Aí o raciocínio é o contrário. Se chega um imago maior, então ele se desenvolve mais rapidamente e aí ele pode passar, vamos dizer que é em 8 dias, ao invés de demorar 10 dias cada fase dessa, vai demorar 8 dias. Então daí vai a prática, vai o bom senso do técnico que está usando a tabela, ou até mesmo do dono do ranário, produtor, quem seja que esteja gerenciando esse ranário, né, e usando essas tabelas, ok? Mas vamos lá, vamos começar a falar das tabelas. Toda tabela nós vamos falar geral, né, as recomendações gerais que ela traz e depois a questão dos números mesmo. Porque essas tabelas foram feitas, como eu falei lá no início, para que o produtor não precise ficar fazendo conta na hora de dar comida para a RAM. Ah, a RAM está em tal fase, pega a calculadora aí, vamos calcular a comida. Tá entendendo? Não precisa disso. Vocês vão ver que é uma tabela para justamente trazer praticidade no dia a dia do ranário. Mas vamos primeiro, toda a tabela que eu vou mostrar, a gente está começando aqui com a número 1, tá aqui, ó, o nosso número 1 aqui. Então toda a tabela nós vamos primeiro passar as informações básicas da fase. E vocês vão perceber que as 3 primeiras fases é a que a gente precisa dar mais informações. Então vamos lá. Primeira tabela de 1 a 10 dias. Faça o manejo de limpeza do coxo, quantifique as sobras e anote tudo em ficha. Isso é um padrão que na verdade vai do começo até o fim. Todas as tabelas vão ter que passar por isso daí, tá? Bom, depois, esvazie a piscina, varra os animais em direção aos abrigos. Será necessário pegar alguns com a mão para direcioná-los para debaixo dos abrigos. Vejam que essa informação a gente já deu na aula passada. E ela está registrada aqui nas tabelas. Os imagos, quando entram na baia, precisam treinar entrar debaixo do abrigo. E às vezes o funcionário tem que pegar na mão, nos primeiros 10 dias vai ter que pegar nas mãos mesmo e colocar debaixo dos abrigos, tá certo? Às vezes eles vão treinando mais rápido, tá? Bom, 3. Depois da limpeza, encha a piscina até a metade da segunda fileira de abrigos, formando uma praia. Lembra? Falamos também na aula passada a formação da praia, o quanto é importante o animal estar próximo à comida. 4. Quanto de ração? 1 grama de ração, né, ao dia para cada 4 animais. Então você vai fazer uma conta de dar 1 grama para cada 4 imagos que você colocou na baia. Tá? Nesse início, nos primeiros dias, pode ser que eles nem comam a ração, mas eles têm que ter o contato. E um ou outro pode comer a ração sim, tá? Porque a gente vai jogar a larva lanço, que eu vou dizer aqui na sequência, e essa larva, alguma larva vai cair dentro do coxo e vai mexer essa ração, tá? E aí nós vamos aumentar caso as sobras sejam pequenas. Então, nesses primeiros 10 dias, gente, nos primeiros dias é lógico que não vai haver consumo, não vai precisar aumentar. Mas vamos dizer que chega no 10º dia, você percebe que eles comeram já a ração e precisa colocar mais. Então, você vai colocar, tá certo? Mas na média, porque essas tabelas foram feitas para as médias dos ranários, a gente, nesses primeiros 10 dias, essa relação aí é o suficiente para eles. E as larvas? Também é uma relação de 1 grama de larva para cada 4 animais, e aí vão ser espalhadas, jogando a lanço em toda a baia, menos na piscina, lembra? Nós explicamos isso daí. E nós vamos repartir essa oferta em 4 horários diferentes. Então você tem o total do dia e você vai dividir por 4, porque cada trato então vai ser uma parte desse total do dia. Então você vai jogar 7 horas da manhã quando o funcionário chega, por exemplo, 11 horas quando ele sai para o almoço, 1 hora da tarde quando ele chega, né, do almoço e 5 horas da tarde quando ele está saindo do ranário. Lógico que não é exatamente essa hora, pode ser meia hora depois, antes aí, tá certo? Mas são horários que
se divide o dia em 4 e fica prático para o funcionário. Atenção, caso os animais já estejam comendo a ração e larva do coxo, jogue sempre uma porção de larva no centro do coxo, para que elas movimentem então a ração. Que a grande função da larva, na verdade, é movimentar a ração. Mas nos primeiros dias, lembra que a gente primeiro tem que saber fazer eles identificarem, saber que larva é comida. Aí primeiro, nos primeiros dias vai ser para isso, treinar eles isso. Depois a gente já vai direcionando a larva para o coxo, porque o que interessa é eles comerem ração. Tá certo? Então é esse trabalho que a gente está dizendo. Se você é um técnico e você tem consciência disso, naturalmente você vai fazer. Os primeiros dias é mais espalhado e depois mais para o final, próximo aos 10 dias, você já está jogando mais próximo ao coxo, né? Simples assim. Vamos ver agora os números? Então vamos ver como é que ficou essa tabela em números, porque senão o cara vai ficar lá, puxa vida, é 1 grama para cada 4 animais, pega a calculadora aí, vamos calcular. Então já tem isso calculado, né? É só o produtor ter essas tabelas. Então vamos lá, tabela número 1, vamos ver aqui, de 1 a 10 dias. A primeira coluna, gente, eu vou sempre marcar de amarelo aqui, porque é uma informação importantíssima a gente entender o que é a primeira coluna da tabela. Se é número de animais, como está aqui, ou se é uma tabela só de ração e larva. Então, as primeiras tabelas vão ser sempre número de animais, tá? E aí é uma forma diferente de olhar na tabela. Isso é importante. Outra informação importante que eu marquei foi a questão de quantas vezes ao dia que se joga a larva. E aqui está bem claro, 4 vezes ao dia. Então, a tabela 1 é 4 vezes ao dia e o que manda é o número de animais que tem na baia. Lembra? Porque a relação é 1 grama para cada 4 animais. Então, é uma relação por animal. Tá bom? Bom, como ficou, deve estar bem pequenininho na tela de vocês os números, eu dei uma ampliada. É a mesma tabela, só que eu peguei um pedaço menor dela, né? Porque essa tabela vai a 2.500 rãs. Então, eu peguei aqui até 1.000 rãs apenas para a gente dar uma olhada. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que essa baia tenha 500 rãs. Eu coloquei 500 imagos nessa baia. Quanto de ração que ela vai receber? 125. Aqui, a quantidade de ração e larvas, 125. Quanto de larvas? O total do dia de larvas é 125 também. Ah, não, mas eu quero saber quanto que é a parcela de larva que eu vou dar. Ah, eu vou dar parcelas de 30 gramas 4 vezes ao dia. Pronto, 4 vezes 30 gramas. Ah, mas 4 vezes 30 dá 120? Não é 125, está errado essa tabela. Não, não está errado não. É porque a parcela, a gente procurou não fazer números tão quebrados, porque na prática, no dia a dia do ranário, ninguém vai ficar pesando grama a grama de larva, de mosca ou de ração. A gente vai ter medidas de ração padrão, como uma medida, um copinho de medida de larva padrão, e a partir desse copinho que o funcionário vai usar no dia a dia. Porque isso funciona muito melhor do que estar todo dia ligando balança e pesando, né? E a balança tem um desgaste. Então, grande parte, a maioria absoluta dos ranários não pesam. Pode existir algum ranário que pesa, né? Mas a maioria, então, vai usar esses copos de medida, e esses copos de medidas, então, eles não vão ser grama a grama, né? Vão ser a cada 10 gramas, por aí, tá certo? Bom, então aqui a gente tem esse referencial, e agora vamos seguir. Aqui é uma informação, né, para a gente entrar depois na segunda tabela. Então, essa informação está dizendo o seguinte: atenção, nas tabelas 1 e 2, que é até 10 dias, que é essa que a gente acabou de ver, e as tabelas de 11 até 20 dias, né, 1 a 10 e 11 a 20, a referência usa o número de animais da baia. Tá? Chamei atenção já isso para vocês, mas está aqui marcado nos slides, tá? Para que vocês não errem nos exercícios, né, e quando for olhar nas tabelas. Nas tabelas após 20 dias, a referência que se usa é a quantidade de ração fornecida. Ok? Bem claro aí para vocês, mesmo que agora vocês estejam um pouco confusos, mas lá no final da aula, quando a gente estiver fazendo o exercício, vocês vão entender isso que eu estou falando. Vamos lá, tabela número 2 é a tabela que vai de 11 a 20. Então vamos primeiro falar todo o manejo que é feito, todas as informações e depois ver os números. Então olha só, 1. Faça o manejo de limpeza de coxo, quantifique sobras, anote tudo em ficha. Esse é o padrão, né, gente? Nós vamos sempre repetir isso daí. Esvazie a piscina, varra os animais em direção aos abrigos. Veja que agora eu já não coloquei que precisa pegar eles na mão. Com a própria vassoura que você limpa a baia, você encaminha eles para debaixo dos abrigos. Encha a piscina, começando a diminuir o nível da água da piscina, fazendo uma praia menor.
Vejam que esse item 3, em vez de formar a praia completa para os animais ficarem bem pertinho do coxo, a gente já começa a reduzir nível, tá? Para poder diminuir essa praia, porque os animais começam a movimentar muito e podem começar a molhar coxo. 4. Aumentar a ração conforme haja consumo e fixar a quantidade de larvas em 1 grama para 4 animais. Então aqui já mostra que nessa tabela a ração vai variar. A gente não vai mais fixar aquele negócio de 1 grama para cada 4 animais. A gente vai poder dar mais ração ou menos. Se os animais comerem mais, você dá mais. Se comer menos, você dá menos. Ah, como é que eu sei que eles comeram mais? Você vai chegar na baia no outro dia e vai olhar o coxo. Se estiver limpo, não tem ração nenhuma, é porque eles comeram tudo. Então você bota mais. Chegou no coxo, está cheio de ração. Puxa, não comeram nada. Então você vai diminuir a ração. Tá certo? É assim que se faz no dia a dia. Bom, as larvas agora serão espalhadas apenas na região de coxo. Olha aí. Então de 11 a 20 dias a larva não é mais espalhada pela baia toda. Ela fica mais ali na região do coxo apenas. Lembra que a gente está ensinando eles a comer a ração? Então já é mais específico para eles, tá? Bom, reparta as larvas agora em 2 horários diferentes jogando a lanço. Já não é mais 4 vezes ao dia. Passou agora a ser 2 vezes ao dia, tá? Pronto. Vamos ver essa tabela em questão de números? Então vamos lá. Essa é a tabela, olha aí. Primeira coluna, novamente, como a gente falou, as 2 primeiras tabelas, o que manda é o número de animais, então está aqui o número de animais, tá certo? Então está lá, veja que vai de 200 até 2.500 animais, tá certo? Para ter várias possibilidades. Eu vou ampliar essa tabela agora, porque fica melhor de vocês visualizarem aí na tela, tá? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando essa primeira parte da tabela aqui até 1.000 animais e ampliando. É a mesma tabela, tá? Pronto, para ficar melhor para vocês aí. Então vamos lá, vamos entender isso. Vamos dizer que a baia tenha os mesmos 500 animais. Aí tá aqui, ó, quantidade de ração. Tá um CN aqui, ó. Que negócio é esse de CN? Aí vamos ver aqui do lado aqui, ó. Manejo de criação, CN, conforme a necessidade. Aumenta-se a ração conforme a necessidade. É aquilo que eu já expliquei. Então, se você chegou lá, limpou o coxo, vou aumentar mais 100 gramas e vou anotar na ficha. Aí no outro dia vai estar anotado na ficha quanto que eu dei. Limpou o coxo de novo, eu olho. Ah, ontem eu dei 600 gramas, hoje eu já vou dar 700. E assim vai, entendeu? Então o dia a dia agora vai ser conforme a necessidade, conforme o animal comer ou não a ração que está na baia. Mas como é que eu sei se sobrou muito ou pouco? Bom, se você não tem experiência nenhuma em ranicultura, nós colocamos aqui uma referência de sobras para vocês, tá certo? Nesse manejo aqui, ó. Então olha só, a cada 1.000 animais que você está em recria, uma baia que tenha 1.000 animais, como é que você vai se comportar? Se tiver sobra até 200 gramas, você vai aumentar a ração. Sobrar 200 gramas é sobrar pouco, para quando você tem 1.000 rãs, tá, gente? Isso quer dizer que se você tiver uma quantidade menor de rãs na baia, vamos dizer que você tenha 500 rãs na baia, né? Ao invés de você ter 1.000 animais, você tem só 500. Então, não vai ser 200, vai ser 100. Você vai cair isso tudo aqui pela metade. Tá certo? Se você tem 250, que é 1/4, você cai isso aqui para 1/4 também. É uma referência, gente, para usar com cautela aí, com bom senso, tá certo? Então, se a sobra for entre 200 e 300 gramas e você tem 1.000 animais, você pode manter a mesma quantidade de ração, que é uma sobra boa. Se você tem sobra acima de 300 gramas, aí você tem que diminuir 100 gramas de ração no trato do dia posterior. Entendeu? E assim vai. É uma referência aí para vocês, ok? Bom, aí aqui está dizendo que a ração é conforme a necessidade. A larva está fixada em 125 total do dia. Mas se eu perguntar assim, mas quantas parcelas e qual é a parcela? Aí você vai dizer, ó, 2 vezes ao dia, porque está ali, ó, passa a ser 2 vezes ao dia, 2 vezes 60. Pronto, matou a questão aí, ok? Vamos adiante? Vamos agora para a nossa tabela de número 3, fechando esses primeiros 30 dias. Então, ó, faça o manejo de limpeza de coxo, quantifique sobra e anote tudo em ficha. Esvazie a piscina, varra os animais em direção ao abrigo. Só com a vassoura, só você ameaçar eles, eles já vão indo para debaixo do abrigo, porque perto de 30 dias eles já estão bem treinados. Encha a piscina diminuindo o nível de água para o normal. Então veja que já não existe mais praia. Agora você vai usar o nível normal de água da baia para evitar molhar coxo. Tá? Continue aumentando e diminuindo a ração conforme sobra. Então
você vai mexer com a ração igual já era no passado, conforme necessidade, tá? Bom, fixe a proporção de larva em 30%. Ó. Então agora a relação da larva não é mais em relação ao número de animais. Não é mais 1 grama para cada 4 animais. Passou a ser em relação à ração. 30% em relação à ração dada. Por exemplo, se estiver oferecendo 500 gramas de ração na baia, 30% de 500 vai dar 150. Isso aqui você pode fazer na calculadora. Você vai ver que vai dar esse resultado. Então, você vai dar 150 gramas de larva. Tá? Então, por isso que vai mudar a nossa tabela. Não é? Então, ofereça a larva apenas uma vez ao dia. Então, já não precisa ser 2 vezes. Uma vez só ao dia. Na hora que você estiver dando a ração, você vai dar a larva. Concentra tudo no centro do coxo. Pronto. Viu como é que mudou? Não é? Já é uma terceira etapa da recria. Vamos ver essa tabela então? Então tá lá. Ó. A tabela agora passa a ser, lembra, as 2 primeiras quantidades de animais. A partir da terceira, de agora em diante, só vai ter quantidade de ração e quantidade de larva. Tá? Porque vai ser em função disso. Bom, a quantidade de larva também tá uma vez ao dia. Eu coloquei aqui 30% de larva, nem precisava, porque já está calculado, esses 30% já está calculado. É justamente isso que a tabela está fazendo aqui, facilitar a vida do produtor. Vamos aqui ampliar novamente, para ficar fácil de vocês enxergarem aí. Vamos dizer que uma baia eu estou dando agora, ó, 600 gramas de ração, não é mais número de animais. Estou dando 600 gramas de ração. Quanto de larva que eu dou? 180 gramas. Não preciso nem fazer conta, já está aqui, a tabela já me oferece. Ok? Então é para isso que foi feita essas tabelas aí. Então vamos lá. A partir de agora, ó, vamos pegar aqui mais uma informação para vocês. Falando agora da tabela 4, 5, 6 e 7. As tabelas de 4 a 7 são estimativa para ser de referência. Elas foram feitas para o sistema tradicional da Anfigranja, baia de piso de cimento. Aquela mesma coisa que eu falei lá das 3 primeiras tabelas. Foi feita para Anfigranja. Então se você vai usar para o sistema inundado, por exemplo, tem que usar com critérios, tá certo? Se o coxo da baia de recria for eficiente, suficiente, for muito bom esse coxo, para que não se tenha fuga de larvas, porque a larva ela fica fugindo do coxo. Pode-se usar uma relação ainda menor de larva na sequência de 20 a 30 dias até o abate, recomenda-se respectivamente 15, 10, 5 e 2,5. Isso aqui é um detalhe, gente. A partir de agora, o que vai mudar nas tabelas é a quantidade de larva. À medida que a rã cresce, você vai dar menos larva. Então, as tabelas que a gente vai mostrar aqui, de 4 a 7, foram feitas para a média dos ranários do Brasil, onde a gente coletou dados para formular essas tabelas. Então, na média, as larvas costumam fugir uma quantidade, não todas, lógico, né, gente? Uma quantidade foge naturalmente do coxo. Mas tem ranários que usam coxo de cano de PVC, e esses coxos costumam ser muito eficientes, e a larva não foge. Então, quem usar o coxo de cano de PVC e a larva não fugir, você vai poder diminuir ainda mais a quantidade de larva. Está aqui dizendo isso, já prevendo isso aqui. Pronto, é só isso. Tá? Vamos ver então essas tabelas. Primeira tabela aí, que é de 31 dias a 30 gramas. Continue aumentando e diminuindo a ração conforme as sobras. Fixe a proporção de larva em 20% em relação à ração. Por exemplo, se estiver dando 1.000 gramas de ração, você vai dar 200 gramas de larva, que é o 20% aí. Essa é a tabela número 4. Vamos ver ela em números? Então tá ela aqui, completa, né? Agora vamos ampliar para vocês enxergarem melhor. Vamos dizer lá que eu dei 1.000 gramas, dei 1 kg de ração para essa baia. Quanto de larva que eu vou dar? 200, porque é 20%. Tá certo? Pronto, tá feito aí. Como é que a gente olha nessa tabela? Quantidade de larvas, uma vez ao dia, porque a partir de agora tudo é uma vez ao dia, tá, gente? Já começou, desde a tabela passada, a ser tudo uma vez ao dia. Tabela número 5, mesma coisa, aumenta e diminui ração conforme sobra. Fixe a proporção de larva agora em 15%. Vamos ver a tabela? Então tá ali a tabela, vamos ampliar essa tabela? Então ampliamos, 15% é uma vez ao dia. Vamos colocar aqui 900 gramas. Quanto de larva? 135. Já está calculado aqui. Não preciso fazer conta. Né? Vamos para a tabela de número 6, de 81 a 130 gramas. Continua aumentando conforme necessidade. Isso aí vai até o final, né, gente? E a larva agora caiu para 10% de larva. Vamos ver isso em números.
Está aqui a nossa tabela, está aqui ela ampliada. Vamos dizer que eu estou dando 1,5 kg, 1.500 gramas de ração. Quanto de larva? 150, porque é 10% agora de larva. Uma vez ao dia também. Indo para a nossa última tabela, porque fica repetitivo, né, gente? Não adianta ficar explicando. Então, a última tabela continua aumentando ou diminuindo conforme sobra. E agora a proporção de larva vai para 5%. Tá? É a única coisa que mudou na última tabela. Em vez de ser 10, mudou para 5. Vamos ver a tabela, está aqui ela, vamos ampliar, ampliou. Vamos dizer que eu estou dando agora 2 kg. Estou dando 2 kg de ração, 2.000 gramas de ração. Quanto de larva? 100. Tá certo? 100 gramas de larva é o equivalente a 5% de 2.000. E assim os animais vão estar recebendo a quantidade certa de larva. E assim a gente fecha, gente, a parte teórica da aula de hoje. Tá? Então, as informações que precisa de como olhar a tabela, de como é que faz, quantas tabelas são, né, quais são as fases, os cuidados e esses detalhes, concluímos, tá certo? Agora, em função do tempo da aula, pode ser que eu reparta essa aula em 2 vídeos. Essa primeira parte foi a parte teórica, a segunda agora nós vamos fazer um exercício prático. Eu vou mostrar para vocês um enunciado de um exercício e a gente vai começar a olhar na tabela para tirar os dados, que é a prática do dia a dia. Eu tenho uma baia com tal situação, quanto de ração que eu jogo? Aí o cara entra em desespero e não sabe olhar. Então vamos mostrar agora como é que se olha, tá certo? Então, a partir de agora, vocês ou vão ver na sequência, ou vocês vão abrir o próximo vídeo aí para poder ver essa questão do exercício prático. Vamos lá. Então, aqui está o enunciado de um exercício que a gente faria, que, aliás, vai estar lá nos exercícios, no questionário para vocês, vai ter exercício sobre isso daí, não é? E é o dia a dia prático do Hanário. Então vamos lá. Primeira questão, temos que ler o enunciado da questão, gente. Toda questão você primeiro lê o enunciado. Não olha para cá e fala assim, meu Deus, tá cheio de número, ai meu Deus, que desespero, é agora que eu vou errar tudo, vai dar tudo errado. Calma, gente. Respira fundo. Fala assim, olha, eu vou ler primeiro o que se trata, com calma. E depois eu vou indo, né, questão a questão aí, ok? Então vamos lá, ó. Preencha a quantidade de larva e de ração e larva. A primeira coisa, ele está pedindo para preencher com a quantidade de larva ou ração e larva. Aí você já olha aqui, ó, tem ração, tem larva. Tem lugar que eu tenho que preencher com ração e larva, tem lugar que a ração já está preenchida, olha, já veio de graça, e eu só tenho que preencher a larva. Ah, é mesmo, Léo. Preenche com a quantidade de larva ou ração e larva. Só tem um que é ração e larva. Ok. Total do dia. Ah, então tem que ser o total de ração e o total de larva do dia. Ok. Que deve ser oferecido em uma baia com 600 animais. Ah, ele está dizendo aqui quantas rãs tem nessa baia. Importante naquelas 2 primeiras tabelas é o número de animais que manda. Pronto, beleza. Com a seguinte descrição. Aí você vai ver as descrições aqui, ó. Tem 5 tipos diferentes de baia. Nós vamos fazer uma a uma. E está dizendo, consulte as tabelas. Ninguém vai decorar a tabela, pelo amor de Deus. Vocês vão ter a tabela para olhar, não é? Então vamos começar? Vamos fazer a letra A, porque são 5 situações. A gente não vai fazer as 5 de uma vez. Não é nem a mesma tabela, cada letra dessa aí é uma tabela diferente. Então é isso que nós vamos aprender agora. Primeira coisa, vamos identificar qual é a tabela. Então vamos lá, letra A, animais de 9 dias. Então tem que ver quais das tabelas está um animal de 9 dias. Vamos olhar as tabelas de novo? Sim, aí antes disso eu só marquei de amarelo 2 informações que eu chamei a atenção já denunciado, né? Que é o total do dia, está pedindo o total do dia e não parcelas. E está dizendo o número de animais, que são 600 animais. Tá? Vamos olhar as tabelas disponíveis? Então eu tenho 7 tabelas e está dizendo na letra A que o animal está com 9 dias. Em qual tabela dessa um animal de 9 dias vai cair? De 1 a 10 dias? Sim, pronto, já achamos. O animal de 9 dias está entre 1 e 10. Tá certo? Não é essa, nem essas de cá. Então, sabemos agora que é a tabela 1. Aí eu vou lá e pego a tabela 1. Vou olhar a tabela 1, não é? E aí, dentro da tabela 1, é que eu vou procurar saber as informações que eu preciso. Eu vou ampliar novamente, vai ficar mais fácil para vocês. E aí está dizendo aqui que a primeira coluna é o número de animais. Ih, rapaz, qual que é o número de animais mesmo? Esqueci. Vou voltar lá. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó, lá no exercício. A letra A está dizendo que são animais de 9 dias.
E dentro dessa baia tem 600 animais, que é o enunciado que está dizendo aqui. Então eu já sei, ó, eles são 9 dias, é a primeira tabela. São 600 animais, então eu vou olhar naquela primeira tabela, 600 animais. Vamos lá então? Vamos embora. Então ampliei, número de animais, 600. Está aqui, vou até marcar aqui para vocês, ó, 600. Isso quer dizer que eu vou dar, ó, quantidade de ração e larvas, 150. Pronto, matei já a questão. 150 gramas de ração, 150 de larva, que está perguntando o total do dia. Então já está aí. Mas agora eu pergunto para vocês. E se eu perguntasse a parcela? Se eu perguntasse assim, quantas parcelas você vai dar e o total da parcela? Aí ia ser o quê? 4 vezes ao dia de 40. Ia ser 4 vezes 40. Então, apesar do enunciado estar pedindo só o total do dia, eu vou preencher com o total do dia e depois vou fazer uma brincadeira de simular se eu estivesse perguntando as parcelas, ok? Então vamos lá. Então vamos lá para aquela tabela novamente e nós já achamos a resposta. A resposta foi 150 gramas de ração, 150 gramas de larva. Nós olhamos lá, 600 animais vai dar isso daí, tá? Se eu perguntasse a parcela e não o total do dia, viria uma questão assim com 2 traços, um X no meio e uma grama no final. Que aqui ia ser a quantidade de parcelas e aqui o total de gramas de cada parcela. Qual que seria a resposta? 4 vezes 40, como nós olhamos lá. Então, se essa questão perguntasse não o total do dia, mas a parcela, a resposta seria essa, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer a letra B? Vamos lá. Letra B, animais de 50 gramas. Rapaz, qual que é a tabela de animais de 50 gramas? Vamos olhar, porque a tabela está à mão, né? Nós vamos ter essa tabela. Animal de 50 gramas. Vamos aqui. Aqui está muito novinho, aqui até 30 gramas, não. 31 a 80 gramas. Opa, o meu de 50 vai estar aqui. Então, eu já sei, é a tabela 5 que eu vou olhar. Então, vamos puxar a tabela 5, né? Ah, é a tabela 5 que o professor falou. Então, vamos lá? Tabela 5 está aqui. Ah, tá certo. Quantidade de ração. Ih, rapaz, não decorei a quantidade de ração, não. Vamos voltar lá no exercício. Vamos embora. Lá no exercício está dizendo que o animal comeu 800 gramas de ração. Ah, então eu vou olhar na tabela 5, 800 gramas de ração. Vamos embora, vamos olhar. Então, tabela 5, 800 gramas de ração. Tá aqui, ó. Tabela 5, 800 gramas. Quanto de larva? 120. Quantas vezes? Uma vez aqui, ó. Certo? Total do dia 120, já está dizendo. E aqui já está dizendo que é uma vez ao dia, se a gente perguntasse as parcelas, tá? Então, vamos preencher? Vamos lá. Então, essa letra B vai ganhar 120 gramas por dia. Se eu perguntasse a parcela, viria com aqueles 2 locais para preencher, a gente ia preencher como? Uma vez 120. Pronto, não tem o que fazer. Ok? Vamos para o próximo. Animal com 26 dias. Vamos descobrir qual tabela é esse animal de 26 dias. Vamos olhar todas as nossas tabelas disponíveis. 26 não é aqui. 26, é aqui, olha aí, ó, 21 a 30 dias, 26 dias vai estar aqui, ó. Então é a tabela 3, não é? Vamos dar uma olhada nessa tabela 3? Está aqui a tabela de número 3, não é? Ah, mas eu esqueci a quantidade de ração. Vamos voltar lá na tabela, vamos olhar isso de novo. Olha, tá pedindo aqui animal com 26 dias comendo 900 gramas de ração. Então vamos lá, 900 gramas de ração, vamos dar uma olhadinha em 900 gramas de ração nessa tabela. 900 gramas vai dar 270 gramas de larva oferecida uma vez ao dia. Ok? Então, 270, guardou esse número, vamos preencher o nosso exercício. A letra C vai ser 270 gramas de larva. Se perguntasse quantas parcelas e o total de parcela, uma vez 270. Tá feito. Vamos para o próximo. Animal com 135 gramas. 135 é um animal grande, deve ser lá pela última tabela mesmo, né? 135. Vamos ver que tabela é essa? Então, 135. Já procura pela última, né? 135 é a última aqui, ó. A partir de 131 é a última tabela. Então, a gente já sabe que é ela. Nessa tabela é a mesma coisa, vai ter a relação aqui, quantidade de ração, quantidade de larvas, não é? Então, vamos voltar lá para a gente ver quanto de ração que eles comeram. Essa baia estava comendo 1.500 gramas de ração. Vamos ver quanto é que dá isso de larva, então? Então, vamos lá. 1.500 gramas de ração está aqui, ó.
É a primeira linha. Vamos marcar? Vai dar 75 gramas de larva. Se fosse parcela, seria 1 vezes 75. Então vamos lá, vamos preencher. 75, já coloquei aqui, já respondi. E se fosse a quantidade de parcela, seria 1 vezes 75. Vamos agora para o último exercício de hoje, para a gente finalizar a aula de hoje. Animais com 15 dias. Primeiro vamos identificar que tabela ele pertence. 15 dias, vamos lá. 1 a 10 não é, 11 a 20. 11 a 20. 15 está entre 11 a 20. Então é a tabela 2. Ok? Vamos puxar a tabela 2. Tabela 2 puxada. E a gente já tem aqui que é de 11 a 20 dias. Lá está pedindo... Ah, sim, vamos voltar lá para a gente olhar isso direitinho, gente. Vamos aqui, ó. No último exercício, a tabela 2, o que manda não é a quantidade de ração, e sim o número de animais. Lembra que tabela 1 e 2 é a quantidade de animais que manda? Então aqui é a questão que vocês podem mais errar na hora do exercício lá. Lembrar que mesmo que tenha aqui quantidade de ração de 400 gramas, eu não vou olhar pela quantidade de ração. Tá certo? Eu vou olhar pela quantidade de animais, que é 600. Então, na tabela 2, eu vou olhar que são 600 animais, tá certo? Então, vamos lá na tabela 2 novamente. Ó, por isso que já estava até marcado aqui, porque é 600 animais. Não é em quantidade de ração, é quantidade de animais da baia. Então, quantidade de ração, conforme necessidade, lá está dizendo que está ganhando 400, pronto. É a necessidade daquela baia, daquele exemplo lá. Deixa como está. Quanto de larva? 150. Pronto. 150 de larva. Se eu perguntasse lá parcelas, aí, olha só, a parcela seria 2 vezes agora de 80. Ok? Vamos lá, então? Vamos preencher nosso último exercício. Já coloquei aqui os 150 gramas, então é a resposta. Se eu perguntasse as parcelas, seria 2 vezes 80 gramas. Seria a resposta dessa questão. Gente, finalizamos a nossa aula de hoje. São números, tem pessoas que se atrapalham um pouco com números, mas eu fui fazendo etapa a etapa. Vocês podem ver esse vídeo várias vezes. Vocês podem tirar dúvidas no plantão Tira Dúvidas pelo Zap, pode pedir uma videoconferência pelo Meet. A gente faz com vocês. Eu estou à disposição para ajudar vocês. Eu só não posso ficar dando a resposta propriamente dita, né? Mas eu vou mostrando onde é que está, né? Que local que você tem que estudar, vou indicando, tá certo? E vou ajudando vocês, gente. Não deixem de usar o plantão Tira Dúvidas. Procurem, depois de assistir o vídeo, procure o questionário. Toda aula tem um questionário. E vamos tocando nossa disciplina. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.